vamos orar ao Senhor para iniciarmos nosso momento de oração aqui, no programa Hora do Milagre. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, rendemos, ó Deus, eu rendo glória e louvor ao Senhor. Entrego a minha vida em Tuas mãos, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida como Teu instrumento. Perdoa, meu Pai, as minhas falhas, os meus erros, porque eu reconheço, meu Deus, que sou pequeno, reconheço que sou falho e que necessito, meu Deus, meu Pai, da Tua benevolência, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa encontrar liberdade para poder falar comigo e através de mim, e venha me usar, meu Pai, nesta hora, para que as pessoas que estão participando da Hora do Milagre sejam agraciadas pelo poder da Tua palavra, sejam, meu Deus, beneficiadas, elas venham ser curadas, venham ser libertas, restauradas, justificadas através da fé. Pai, eu tenho plena convicção de que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que o Senhor, meu Pai, possa continuar, meu Deus, a falar conosco para a glória de Deus. Eu já te agradeço em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Hoje nós iremos estar falando, o tema da pregação é: se tem altar, cadê o fogo? Louvado seja Deus. E essa argumentação, ela é baseada na primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30 e verso 39. Louvado seja Deus. É quando nós vemos ali o profeta Elias invocando o Deus de Abraão, e o fogo desce e consome. Louvado seja Deus, o altar. Então, o altar erguido por Elias no Monte Carmelo. Louvado seja Deus. Aleluia. O altar, irmãos, está pronto, mas aonde está o fogo? Nós vemos isso a todo momento. E essa é uma pergunta que ecoa nos céus e nos corações daqueles que desejam ver a glória de Deus manifestada. Temos o exemplo de Elias, o profeta, que foi ousado. Não apenas ele reconstruiu o altar do Senhor, mas ele clamou por fogo. E o fogo veio, o fogo desceu. E hoje, muitos têm altares erguidos, mas falta o fogo que consome, que purifica e transforma. Essa que é a verdade. Vivemos tempos em que há uma estrutura religiosa, há uma liturgia montada, há templos majestosos, há ministérios organizados, mas falta o fogo. O fogo que desceu do céu não pode ser fabricado por mãos humanas. Ele é a resposta divina, a entrega total, a santidade e a fé ardente. Louvado seja Deus. Aleluia. Um momentinho aqui que deu um probleminha aqui no áudio. Espera aí. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Entrou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, voltando aqui à nossa argumentação, para que a gente venha entender a importância de ter o fogo. Elias não apenas ergueu pedras, ele restaurou o altar quebrado. Isso é o símbolo da aliança entre Deus e Israel, porque o altar representa o coração do homem, o lugar de sacrifício, de rendição, de comunhão. Mas sem fogo, o altar é apenas decoração. Louvado seja Deus. O fogo, irmãos, é sinal da aprovação de Deus.
quando o fogo desceu, o povo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. Isso está registrado em 1 de Reis, capítulo 18, verso 39. O fogo revela quem é Deus, quem está com Deus e quem vive para Deus. Essa que é a mais pura realidade. Muitos hoje têm altares de aparência, ministérios, títulos, cargos, mas não tem fogo. O fogo não se compra, não se imita, não se negocia. Ele é dado por Deus àqueles que vivem em obediência, em santidade e fé. Somente dessa forma vai ter fogo no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Ele não confiou em números, em popularidade, nem em estratégias humanas. Ele confiou no Deus que responde com fogo. E esse Deus ainda responde hoje. A pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós no dia de hoje: se tem altar, cadê o fogo? Temos cultos, temos louvores, temos pregações, mas temos fogo? Temos sinais? Temos milagres? Temos transformação? Essa mensagem é um chamado à restauração. Restauração do altar, restauração da fé, restauração da santidade, da intimidade com Deus. Porque quando o altar é restaurado e o sacrifício é verdadeiro, o fogo virá. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus que restaura, o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos falar sobre o altar da santidade. Para a gente poder entender essa argumentação, precisamos falar do altar da santidade. Primeiro que Elias, ele começa a sua missão restaurando o altar quebrado. 1 de Reis 18, verso 30. Isso representa a santidade perdida. Sem santidade não há comunhão com Deus. A santidade é a base para o fogo. No livro de Levítico, capítulo 11, verso 44, Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Elias sabia que o altar precisava estar limpo. Jesus, eu quero fazer aqui um paradoxo, uma ligação entre o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Jesus, o Cordeiro sem mácula, viveu em santidade absoluta. Hebreus 4, verso 15, afirma que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A santidade atrai fogo, irmãos. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam em santidade e unidade lá no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus falou para eles lá em Lucas: permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Elias não permitiu mistura com Baal. Jesus também expulsou os cambistas do templo. Mateus 21, verso 12. Purificando o lugar santo, porque templo é lugar de santidade. A santidade cura. Jesus dizia: vai e não peques mais, mostrando que a cura está ligada à santidade. A santidade liberta. Em Marcos 5, o gadareno foi liberto porque Jesus, o santo, entrou em sua vida. Elias viveu separado do sistema corrompido da época. Jesus também se separava para orar e buscar ao Pai. Está registrado, Lucas 5, verso 16. A santidade é um altar invisível. Quando ela é restaurada, o fogo vem, os milagres acontecem e a glória se manifesta. Elias e Jesus nos ensinam que o fogo não desce sobre altares contaminados.
Santidade é o primeiro passo para a manifestação do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo tópico, o altar da fé. Falamos de santidade. Agora vamos falar do altar da fé. Elias orou com fé e o fogo veio. Ele não duvidou, mesmo diante de 450 profetas de Baal. Jesus operava milagres pela fé. Em Mateus 9:22, ele diz à mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. A fé é o canal do sobrenatural. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam. Elias pediu fogo, não chuva. Ele sabia que o fogo era a resposta divina, apesar do povo estar sofrendo porque estava faltando água, estava uma seca, por conta da própria oração que Elias fez. Já havia 3 anos e meio que não chovia naquele local. Louvado seja Deus. A fé pede o impossível, irmão. Jesus elogiou a fé do centurião, Marcos 8, verso 10, mostrando que a fé ativa o milagre. Elias confiou que Deus responderia. Jesus confiava no Pai em tudo. Eu sei que sempre me ouves. Jesus falando isso, João 11:42. Aleluia. A fé cura. Em Marcos 10:52, Jesus cura Bartimeu. Vai, a tua fé te salvou. A fé liberta. Em Lucas 7:50, Jesus diz à mulher pecadora: a tua fé te salvou. Vai em paz. Elias e Jesus nos mostram que a fé não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. O altar da fé é onde o impossível se torna possível. O altar da fé, que nome maravilhoso. O fogo vem quando a fé é viva e ousada. São 2 situações: fé viva e ousada. Louvado seja Deus. Então agora eu quero falar do altar da ousadia. As coisas vão se entrelaçando. Louvado seja Deus. Aleluia. Elias enfrentou Acabe e os profetas de Baal com ousadia. Jesus enfrentou os fariseus e libertou os oprimidos. Em 1 de Reis, capítulo 18, verso 21, Elias desafia o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A ousadia confronta a indecisão. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Foi Jesus quem falou isso. Mateus 12, verso 30. O altar, irmãos, exige posicionamento. Elias zombou dos profetas de Baal. A ousadia espiritual revela a falsidade do inimigo. Glória a Deus. Jesus expulsava demônios com autoridade. Em Lucas, capítulo 4, verso 36, a palavra dizia: com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos. Elias orou e o fogo veio. Jesus orava e o céu se abria. A ousadia na oração traz fogo. A ousadia cura. Em Atos capítulo 3, Pedro e João dizem ao paralítico: levanta-te e anda. Ralabandaracanta, labandarás. A ousadia liberta. Jesus libertou o gadareno. Marcos capítulo 5, enfrentando uma legião de demônios. Elias e Jesus nos mostram que o altar é lugar de confronto espiritual. O fogo consome o medo. O altar da ousadia é onde o céu invade a terra.
O fogo vem quando há coragem espiritual. Em outras palavras, o altar é lugar de decisão. O altar é o lugar que traz resultado para a nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, agora nós entramos numa outra argumentação poderosa, que uma coisa vai se ligando à outra. O altar da restauração. Elias restaurou o altar quebrado. Jesus restaurou vidas destruídas. O fogo vem para restaurar, irmãos. Em João capítulo 4, Jesus restaurou a mulher samaritana. Ela tinha sede espiritual. O altar é fonte de água viva. Elias restaurou a identidade de Israel. Jesus restaurou a identidade dos filhos pródigos, que somos cada um de nós, que pela fé nos tornamos filhos de Deus. Em Lucas capítulo 15, o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu. O altar é lugar de ressurreição. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus tremendo. Elias restaurou a fé do povo, irmãos. Jesus restaurou a fé de Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé de Tomé foi restaurada e nós somos essas pessoas que não vemos Jesus pessoalmente, mas cremos na sua existência. Somos bem-aventurados, somos felizes por crer, porque temos a fé. Louvado seja Deus. O altar cura traumas. Jesus curou o paralítico de Betesda. João capítulo 5. Estava essa pessoa, esse paralítico, já há 38 anos, preso àquela situação, àquela dor, e ele foi livre porque teve um encontro com a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus foi até ele e resolveu o seu problema. Elias restaurou a honra de Deus. Jesus restaurou a honra dos rejeitados. Que Jesus maravilhoso, que Jesus lindo, aleluia. O altar liberta da vergonha, irmãos. Jesus disse à mulher adúltera: nem eu te condeno. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Elias e Jesus são restauradores. O altar é lugar de cura emocional, cura espiritual e cura física. O altar da restauração é onde o passado é queimado e o futuro é aceso. O fogo transforma tudo. Glória a Deus, porque aquilo que não suporta o fogo é queimado, é destruído, é lançado para fora, porque não suporta o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E esse fogo, irmão, tem um incremento muito importante, que é o altar da oração. Elias não confiou em métodos humanos, mas em oração fervorosa. Em 1 de Reis 18:36, ele clama: responde-me, Senhor, responde-me. A oração é o canal direto entre o altar e o céu. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, orava constantemente. Em Lucas 6, versículo 12, ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os discípulos. O altar sem oração é apenas pedra. É um altar vazio, que não tem conteúdo. Elias orou e o fogo veio. Jesus orou e o céu se abriu. Em Lucas 3, verso 21, enquanto Jesus orava, o Espírito Santo desceu como uma pomba. O fogo é ativado pela oração. A oração de Elias não foi longa, mas foi cheia de fé e autoridade. Jesus também ensinou que não é pela repetição, mas pela fé que Deus responde. Louvado seja Deus. Mateus 7, verso 7. Mateus 6, versículo 7. Elias orou 7 vezes por chuva, em 1 de Reis 18:43. A oração perseverante rompe os céus. Jesus ensinou sobre a viúva persistente, em Lucas 18.
mostrando que o altar exige insistência. A oração cura. Tiago 5,15 declara: a oração da fé salvará o doente. Elias ressuscitou o filho da viúva com oração. 1 de Reis 17:21. Jesus ressuscitou Lázaro com uma oração de autoridade. Louvado seja Deus. A oração liberta, irmãos. Jesus disse: este tipo só sai com oração e jejum. Elias enfrentou demônios espirituais em Baal com oração e jejum. A oração transforma a atmosfera. Isso é um fato. Em Atos 4:31, após a oração, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. O altar da oração é um epicentro de poder. Elias orou e o povo viu a glória. Jesus orava e os discípulos viam milagres extraordinários. A oração é a ponte entre o invisível e o visível, entre aquilo que é imaterial e material, entre aquilo que é inexistente a existente. Tudo é o poder da oração com fé. O altar da oração é onde o fogo é gerado. Sem oração não há fogo. Elias e Jesus nos mostram que o poder vem quando o joelho se dobra. Louvado seja Deus. Aí, com tudo isso, eu não poderia deixar de falar do altar da obediência. Porque não adianta você ter tudo isso e não ter obediência. Então, o altar da obediência. Elias obedeceu à voz de Deus, mesmo quando isso significava se esconder no ribeiro de Querite. 1 de Reis 17:3, obediência é prova de fé. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. O altar da obediência é onde o sacrifício é completo. É onde você sacramenta a tua vitória. Elias obedeceu e foi sustentado por corvos. Jesus obedeceu e foi sustentado pelo Espírito Santo. A obediência ativa o sobrenatural. Glória a Deus. Se você caminhar pela desobediência, você neutraliza a ação de Deus. Elias obedeceu e multiplicou o azeite da viúva. Jesus obedeceu e multiplicou pães e peixes. A obediência libera provisão. Olha que coisa tremenda. Guarda isso para a tua vida. Você que está passando por dificuldade, a obediência libera a provisão de Deus. A obediência cura. Naamã foi curado da lepra quando obedeceu ao profeta e mergulhou 7 vezes no Jordão. Com certeza, se ele não tivesse obedecido à orientação do profeta, ele não teria alcançado aquela vitória. Jesus curava com autoridade porque vivia em obediência, irmão. Em João 5,19 ele diz: o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Louvado seja Deus. E não é diferente conosco. Elias obedeceu e enfrentou Acabe. Jesus obedeceu e enfrentou Pilatos. A obediência desafia sistemas corrompidos. A obediência liberta. Em Êxodo 14, verso 13, Moisés diz: ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Elias e Jesus obedeceram e viram libertações poderosas. Elias obedeceu, o fogo veio. Jesus obedeceu e o Espírito foi derramado. O altar da obediência é onde o céu se manifesta. O altar da obediência é onde o sacrifício é aceito. Elias e Jesus nos mostram que o fogo só desce sobre aquilo que é feito conforme a vontade de Deus. Não é conforme a minha vontade, não é conforme a tua vontade, é conforme a vontade de Deus. Se a gente obedece, então o fogo vai descer, o milagre vai se consumar na nossa vida. Louvado seja Deus. O altar da autoridade espiritual. Veja que está tudo entrelaçado. Uma coisa vai abrindo uma outra revelação. Elias não apenas orou, ele ordenou. Em 1 de Reis 18:36 ele declara:
seja hoje manifesto que tu és Deus. Isso é autoridade espiritual. Jesus falava com autoridade. Em Mateus 7,29, o povo se admirava porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Louvado seja Deus. Aleluia. Elias confrontou os profetas de Baal com autoridade. Jesus confrontou os demônios com autoridade. Em Marcos 1,27, os espíritos obedeciam a sua voz. A autoridade espiritual não vem de título, mas da intimidade com Deus. Elias vivia no secreto, Jesus vivia em comunhão constante com o Pai. Elias declarou que não haveria chuva. Isso é autoridade. E não houve. 1 de Reis 17, verso 1. Jesus acalmou a tempestade com uma palavra. Marcos 4,39. O altar da autoridade governa elementos até mesmo da natureza. Louvado seja Deus. A autoridade cura, irmãos. Pedro disse ao paralítico: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. Elias e Jesus curavam com palavras de comando. A autoridade liberta. Jesus expulsou demônios com uma ordem. Elias destruiu o domínio espiritual de Baal com uma oração de autoridade. A autoridade espiritual é reconhecida no mundo espiritual. Em Atos 19, verso 15, os demônios dizem: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Elias e Jesus eram conhecidos no céu e temidos no inferno. Louvado seja Deus. Aleluia. Você é conhecido no céu. E você também é reconhecido no inferno. Então é preciso se posicionar. O altar da autoridade é onde o fogo consome o inimigo. Elias viu o fogo consumir o sacrifício e os profetas de Baal foram derrotados. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O altar da autoridade é onde o reino de Deus se manifesta com poder. Louvado seja Deus. O altar da manifestação do fogo, irmãos. Elias clamou e o fogo desceu. Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1,8. E o fogo é a evidência da presença. O fogo consome o sacrifício em 1 de Reis 18:38. O fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água. O fogo transforma tudo, de dentro para fora, de fora para dentro. Louvado seja Deus. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 11. O altar é lugar de batismo espiritual. Tem muita gente na igreja que está lá sentado na cadeira, passa anos e não é batizado com o Espírito Santo. Aqui você está começando a entender o motivo. Louvado seja Deus. Aleluia. O fogo revela quem é Deus. Quando o fogo desceu, o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. O fogo cura. Em Atos 2, o fogo desceu e os discípulos começaram a operar milagres. Pedro curou o paralítico logo depois. O fogo liberta. Em Atos 16, Paulo e Silas cantavam e o fogo da glória veio e as cadeias se romperam. O fogo santifica, irmãos. Isaías viu o fogo tocar em seus lábios e foi purificado. Isaías 6, versículo 6 ao 7. Elias e Jesus operavam em santidade porque viviam no fogo. Quem está vivendo no fogo vive em santidade. Não tem como. Louvado seja Deus. O fogo é sinal de aprovação divina. Em Levítico 9, verso 24, o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o sacrifício. Elias e Jesus foram aprovados pelo fogo. O fogo é a resposta. Elias pediu fogo e Deus respondeu. Jesus clamou no Getsêmani e o céu respondeu com anjos. Aleluia! Glória a Deus! O altar da manifestação é onde o céu invade a terra. Elias e Jesus nos mostram que o fogo é a assinatura de Deus sobre um altar verdadeiro. Louvado seja Deus! Isso é muito forte. Elias reconstruiu o altar, preparou o sacrifício e clamou por fogo. O fogo veio. Hoje,
Deus está perguntando à sua igreja, que somos cada um de nós: se tem altar, cadê o fogo? O altar está pronto, mas o fogo só desce onde há santidade, aonde há fé, aonde tem obediência e aonde tem oração. Jesus é o modelo perfeito do altar vivo. Ele foi o sacrifício, o sacerdote e o fogo. Em sua vida, vemos curas, milagres e libertações como resposta à entrega total. Ele é o Elias eterno, que confronta o sistema e revela o poder de Deus. Aleluia! É forte! Louvado seja Deus! O fogo não é apenas um sinal externo, é uma transformação interna. Quando o fogo desce, o pecado é consumido, a enfermidade é destruída, os demônios são expulsos e a glória de Deus é revelada. Elias viu o povo se prostrar e declarar: só o Senhor é Deus. Jesus viu multidões se renderem ao seu poder. O fogo revela quem é o verdadeiro Deus. O altar sem fogo é apenas uma religião. O altar com fogo é avivamento do Senhor. Aleluia! Alabandara canta, alabandarás. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa voltar ao altar. Não o altar da aparência, mas o altar da essência. O altar onde o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, verso 1. O altar onde o fogo consome tudo que não é de Deus, irmão. A cura, né? O fogo, ele cura a pessoa. O fogo, ele liberta o ser humano. O fogo, ele transforma a vida de qualquer pessoa. Elias e Jesus operaram no fogo. A igreja precisa clamar como Elias: responde-me, Senhor, e o fogo virá. O altar é pessoal, mas o fogo é coletivo. Quando o fogo desce sobre um, todos são impactados. Como em Atos 2, quando línguas de fogo pousaram sobre cada um e todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje, dia 10 de outubro de 2025, Deus está acendendo altares nesse momento. Deus está ativando altares de santidade, altares de fé, de obediência, altares de oração e de autoridade e de manifestação do teu poder. Se tem altar, o fogo virá, irmãos. Prepare-se, porque o fogo está voltando de uma forma poderosa na tua vida nessa tarde. Por isso eu quero convidar você nesse momento a preparar o seu copo com água, que nós iremos entrar agora em oração, porque a palavra foi ministrada e eu creio que você recebeu a palavra. Então separa o seu copo com água ou a sua garrafa com água. Nós vamos orar e o fogo vai descer. O poder de Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Agora, Senhor, em Teu nome, eu amarro todo o mal que aflige o corpo físico dessa pessoa. Eu anulo, Senhor, e cancelo, em nome de Jesus, toda enfermidade que se instalou nos ossos dessa pessoa, nos músculos dessa pessoa, nos órgãos dessa pessoa e até no sangue dessa pessoa. Senhor Jesus, eu ordeno em Teu nome que saia todo o mal, saia toda doença, saia toda dor, toda inflamação, toda infecção, todo vírus e toda bactéria. Agora, no nome do Senhor Jesus, sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu expulso todo espírito maligno de enfermidade, de paralisia, de cegueira, de surdez, de mudez e de câncer, de diabetes, Senhor, de hipertensão, de AVC, de infarto. Em nome de Jesus, eu expulso toda a insuficiência renal, todos os problemas cardíacos, Senhor, problemas de hérnia, de gastrite, de úlcera, de hepatite, de fibromialgia, de artrite, de artrose, de lúpus, de esclerose múltipla.
Em nome de Jesus, Senhor, eu expulso toda dor crônica agora, toda doença autoimune, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, eu quebro todo o pacto das trevas, em nome de Jesus, que trouxe enfermidade de forma hereditária, genética ou até mesmo espiritual na vida dessa pessoa que ora comigo nessa tarde. Sim, meu Deus, que o fogo do teu Espírito Santo consuma agora toda a raiz de doença oculta, tudo aquilo que está escondido, em nome de Jesus, seja queimado pelo poder que há no nome de Jesus. Sim, meu Deus, que o sangue de Jesus agora purifica cada célula do seu corpo, cada órgão do seu corpo, cada sistema do seu corpo agora seja purificado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que haja restauração completa agora da sua saúde física, como está escrito na palavra de Deus, em Isaías 53, verso 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, meu Deus, que o corpo seja o templo do teu Espírito Santo, livre de enfermidades agora, Senhor, que toda enfermidade seja lançada fora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, eu quebro, meu Pai, toda a maldição hereditária, todo o pacto das trevas na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu amarro todo o mal que veio por herança familiar, toda palavra, Senhor, maldita, toda consagração a ocultismo, em nome de Jesus, Senhor. Eu anulo e cancelo em nome de Jesus toda a maldição hereditária que trouxe miséria a essa pessoa, fracasso, doenças, vícios, esterilidade, separações, suicídio, loucura, assassinato, medo, derrota e morte prematura, Senhor. Em nome de Jesus, eu anulo, eu cancelo agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu ordeno que saia todo o mal agora, que veio na vida dessa pessoa por pactos satânicos, por pacto de maçonaria, de magia negra, de umbanda, quimbanda, espiritismo, necromancia, astrologia, invocação de mortos, adivinhação, idolatria. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo catecismo católico, Senhor, pelo islamismo, pelo ocultismo, Senhor Jesus, eu quebro agora, Senhor, eu desfaço agora, Senhor, eu ordeno que esse mal, ele saia dessa vida agora, Senhor. Eu expulso todo espírito maligno que se alimenta desses pactos e dessas maldições que foram feitas, seja por essa pessoa ou pelos seus antepassados, em nome de Jesus, Senhor. Eu quebro todo o pacto das trevas em nome de Jesus. Eu declaro que essa vida pertence ao Senhor Jesus, que essa família, esse clã aqui representado pertence ao Senhor Jesus, e você não tem mais o direito legal de permanecer nessa família, nessa casa, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda consagração feita em terreiros, em cemitérios, em altares pagãos, em objetos consagrados, seja anulado agora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Eu anulo toda a consagração, eu desfaço agora, meu Pai, todo pacto, meu Deus, que toda marca espiritual seja apagada agora, Senhor, e o selo do Teu Espírito Santo, seja colocado agora, Senhor, na vida dessa pessoa. Sim, meu Deus amado e santo, que toda cadeia espiritual seja quebrada, como está escrito na Tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, meu Deus, que toda influência maligna seja destruída e que o Espírito Santo reine plenamente na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, nos filhos dessa pessoa, nos netos dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Senhor, que esta vida seja livre, seja limpa, seja restaurada e selada para a glória de Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu oro, meu Pai, para que haja libertação de vícios e toda a imoralidade sexual
sexual. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu amarro todo o mal que atua nos vícios da imoralidade. Eu anulo e cancelo em nome de Jesus todo vício de drogas, cigarro, maconha, crack, o cheirinho da loló, cocaína, meu Deus, os álcools, remédios controlados, a pornografia, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, o adultério, Senhor, a masturbação, perversão sexual e promiscuidade, meu Pai. Ah, meu Deus, eu anulo as consequências, meu Pai, dessas práticas na vida dessa pessoa. Todo o peso que ela está levando por causa dessas práticas, eu cancelo agora em nome de Jesus, eu neutralizo agora em nome de Jesus, Senhor. Eu ordeno que saia todo o mal que aprisiona a mente dessa pessoa, todo o mal que aprisiona o seu corpo e a sua alma nessas práticas. Eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Eu expulso todo espírito maligno de vício, de luxúria, de lascívia, de sedução, de engano, de escravidão sexual. Em nome de Jesus, eu quebro todo o pacto das trevas, em nome de Jesus, que alimenta esses vícios e comportamentos destrutivos, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo agora venha trazer sobre você pureza, domínio próprio, santidade e libertação completa. Que o altar do corpo seja restaurado como templo santo do Senhor. Que toda compulsão seja substituída por paz e equilíbrio. Que toda dependência seja quebrada agora. Que a liberdade em Cristo seja manifestada na tua vida. Que esta vida seja livre para amar, para servir e viver em santidade diante do Deus Altíssimo. Sim, meu Pai, eu quero fazer uma declaração, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa que ora comigo. Uma declaração sobre a família aqui representada, meu Pai, de cada um desses que oram comigo nessa tarde. A hora do milagre, o momento da oportunidade da bênção. E eu quero declarar vitória em todas as áreas. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre toda a área da sua vida. Toda a área espiritual, toda a área emocional e física, familiar, financeira e ministerial. Eu amarro todo o mal que tenta impedir o teu avanço, o teu crescimento e a tua prosperidade. Eu anulo e cancelo em nome de Jesus toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso, toda palavra de miséria, toda palavra de dívida, toda esterilidade sobre a tua vida, toda confusão e atraso. Eu anulo agora pela fé e autoridade espiritual em nome de Jesus. Eu ordeno que saia todo o mal que bloqueia as portas para você, que bloqueia as oportunidades, os relacionamentos e sonhos que você tem, em nome de Jesus. Eu expulso todo espírito maligno de sabotagem, de inveja, de roubo, de destruição e desânimo sobre a tua vida. Eu quebro todo o pacto das trevas agora em nome de Jesus, que tenta impedir o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o fogo do Espírito Santo abra agora os teus caminhos. Destrave agora destinos e manifeste milagres extraordinários para a glória de Deus. Que a glória de Deus seja vista em cada área da tua vida. Você que está aqui orando comigo, recebe isso agora, em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja exaltado e que esta vida seja um testemunho vivo do poder de Deus. Eu declaro isso nessa tarde e eu declaro em nome de Jesus: maior que está em mim, maior que está em nós do que o que está no mundo. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres, curados e restaurados e vitoriosos, em nome de Yeshua Mahashia, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome daquele que venceu a morte, o pecado e o diabo, em nome de Jesus Cristo. Você é uma vitoriosa, você é um vitorioso. E eu quero agora consagrar essa água. Pai, eu declaro essa água abençoada,
Deus, em nome de Jesus, que desça o fogo que desceu no passado, quando Elias orou, que desça esse fogo sobre essa água, e quando essa pessoa, meu Pai, beber desta água, seja ela, meu Pai, esteja no copo ou na garrafa, ela vai receber a porção do Teu Espírito Santo. Ela vai receber o fogo, meu Pai, que não se apaga. Ela vai receber, meu Pai, o poder do Names, o poder do Efatá. Meu Senhor, não há nada impossível, não há nada que possa impedir essa pessoa de receber o milagre nessa tarde. A hora do milagre é o momento dessa pessoa receber o milagre. E eu abençoo essa água, meu Pai. Eu declaro que quando ela beber, Senhor, ela recebe pela fé, ela recebe pela autoridade espiritual ministrada nessa hora. Em nome de Jesus, ela recebe a cura física, ela recebe a cura psiquiátrica, ela recebe a cura emocional, ela recebe a cura, meu Deus, na sua vida profissional, na sua vida, meu Deus, social. Pai amado, todas as áreas da vida dessa pessoa, toda a sua casa, toda a sua família, meu Pai, é abençoada por esse canal dessa pessoa que ora comigo nessa hora. Pai, eu declaro a sua vida abençoada, minha irmã. Eu declaro a sua vida abençoada, meu irmão. Está abençoada essa água. Pode beber e receber o teu milagre em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se você crer, depois que você beber, você dá um glória a Deus, um aleluia, para exaltar, para glorificar o nome do nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, cada dia que passa, tá vindo uma palavra mais poderosa, né? Glória a Deus por isso. Que coisa linda. Deus está trabalhando muito nesse negócio aí. Louvado seja Deus. Aleluia. Não sei se a pastora Valdirene está aqui, que ela me ligou mais cedo, que ela queria contar um testemunho, mas eu não estou vendo ela aqui. Acho que ela não conseguiu entrar. Louvado seja Deus. Eu não vou contar o testemunho dela, eu vou esperar ela entrar para ela poder contar. Mas foi algo que ela recebeu aqui na oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como ela não conseguiu entrar, né, tem pessoas que estão com dificuldade de entrar pelo esse nosso outro método da Google Meet. Mas você que já está entrando, você está vendo que não tem dificuldade nenhuma. Daqui a pouco as pessoas vão se atualizar e todos vão conseguir participar, em nome do Senhor Jesus. Irmão, vai estar gravado, tá? Lá no canal do YouTube, A Hora do Milagre, né? Louvado seja Deus. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp o link para que as pessoas que não ouviram, que não participaram, elas possam ter a oportunidade de ouvir essa palavra, de receber essa ministração. E você também, irmãos, como um bom evangelista, compartilha lá no canal do YouTube esse vídeo, amém? E que eu vou estar postando, porque outras pessoas vão ser alcançadas, outras pessoas vão ser abençoadas e o nome do Senhor com isso é glorificado, amém? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Recebeu alguma bênção aí na hora da oração? Sentiu algo da parte de Deus? Teve alguma visão? Teve algo da parte de Deus? Quer falar aí? Amém? Não precisa ficar com vergonha não. Mas se não recebeu também não tem problema não. Amém? Bom, como está todo mundo em silêncio, então eu creio que ninguém tem nada para poder passar. Que Deus abençoe a todos, amém? E vamos continuar firme aí, em nome do Senhor Jesus,
a nossa vitória está na nossa caminhada, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Shalom. Até segunda-feira, tá, irmãos? Paz. Boa tarde, irmãos. Eu acho que não gravou não, hein?